qual que recado que você deixaria para o investidor, vamos se dizer assim, convencer ele a investir na bolsa e não na renda fixa? Ó, isso daí é uma confrontando, né? Não, a melhor maneira de você convencer alguém de algo é mostrando resultados. Sim. É você fazendo o seu, e depois você mostra, olha, legal, você teve essa rentabilidade, eu tive essa. Caramba, como que você fez isso? Olha, faz tempo, mas se você persistir, consistência... Então, assim, de novo, né? Vários estudos mostram isso, que consistência, ela importa muito mais do que a capacidade de aporte que você faz tudo de uma vez. Então, vai aos poucos, vai se descobrindo como investidor, vai estudando, né? O seu nível de conhecimento ele vai aumentando consideravelmente. Aí você vai colocando algumas coisas mais complicadas na sua carteira, tipo commodity, que não é tão fácil assim de você fazer uma análise mais aprofundada. Então, começa no arroz com feijão, que são as empresas best, que eu sempre falo. Bancos, energia, saneamento, seguro e telecom. Por que é mais fácil de você entender? Porque são boletos que pesam no seu bolso todo mês. Você entende como esses negócios ganham dinheiro? Você paga, entendeu? Você sempre vai ter que pagar. Você paga todo mês e você vai ter que pagar. Pô, você quer sair de casa, você quer ter uma certa segurança, você tem que pagar o seu seguro do carro, né? Você tem que pagar o seu cartão de crédito no final do mês. Você precisa pagar a conta de luz. Você precisa pagar a conta de água, né? Você precisa pagar ali o seu plano de dados do celular. Né? Então, assim, são serviços ou bens essenciais do quais a gente não vive sem, mas e não só isso não é suficiente. São negócios de margens altas, são negócios ou de concessão ou corrigidos por inflação, certo? Então, há o repasse inflacionário quando você olha no acumulado dessas empresas, porque em determinado momento isso vai ser repassado para o lucro. Porque é repassado para os clientes. Então, você que está reclamando da conta de luz, da conta de água alta, isso acontece justamente para que a empresa tenha um equilíbrio financeiro dentro das suas finanças. Logo, isso vai impactar também no lucro, né? Então, boas empresas conseguem repassar boa parte dos seus custos inflacionários para o seu lucro e, consequentemente, melhor o lucro, melhor a cotação ao longo do tempo. Mas, de novo, é um trabalho difícil de você convencer a pessoa num primeiro momento. Muito difícil. Porque o que está do outro lado é muito tentador. Você não fazer nada e ganhar 12%. É muito tentador, né? Então, assim, é um trabalho também de longo prazo de convencimento. Eu diria que é até um trabalho geracional. Que as gerações de hoje, que, 40, 50, 60 anos, por exemplo, que já viram de tudo e mais um pouco lá atrás, também surfaram uma boa onda de renda fixa lá nas alturas. Mas que, chegaram na altura do campeonato, entenderam do que a gente estava falando e falaram, puta, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, com o apetite ao risco que eu tinha há 10 anos atrás, nossa, cara, eu tava perfeito, com muita né? grana. E eu tava aposentado com ações. Só que você só tem esse conhecimento geralmente quando? Quando você chegou lá na frente e tem menos tempo para você investir. Então, o que eu digo para você, principalmente para você que é jovem? Você não tá convencido ainda? Cara, deixa os resultados te convencerem. Bota lá, como se você fosse botar na poupança, sei lá, 100, 150, 200 reais por mês. Escolhe uma, duas, três no máximo, boas empresas para você ir dividindo. Quando você fez uns 2, 3 anos de bolsa, você vai ampliando o seu leque. Se você quiser estudar um pouquinho mais, tá com tempo, vai pôr lá fora, tudo bem, não tem problema. Tem gente que gosta de investir lá fora. Tem um pouquinho de renda fixa também, principalmente para reserva de emergência, reserva de oportunidade. Para aquela grana que você vai fazer um intercâmbio ou uma grana que você vai precisar no médio prazo para casar, comprar um carro, etc, etc. Isso fica também na renda fixa. Experimenta e olha para sua carteira lá atrás e faz uma comparação. É assim que se faz, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, que investiram anos e anos em previdências privadas, cara, eu contribuía todo mês com 200, 300 reais. Quando eu vou olhar agora e eu tiro o imposto, eu tenho menos do que tudo que eu contribuí. Sacanagem, né? Porque a maioria das previdências privadas são uma porcaria. Lixo. E você contribuiu lá. Pum, sem nem ver. Você jogou lá, confiou. Confio. Pá. Pum, você chegar no final, 10, 15 anos, tem um saldo medíocre, que a hora que você for sacar, ou te dá uma renda ruim, ou não teve uma rentabilidade desejada e você perdeu dinheiro quando você coloca a tributação em cima. E hoje, como que vocês fazem esse gerenciamento de risco? O que vocês indicam?
Olha, assim, vou ser bem sincera contigo. A gente olha muito pouco para beta de carteira, essas coisas. Vocês fazem balanceamento de carteira, não? Não fazemos balanceamento de carteira. A gente segue uma única regra. Está abaixo do preço teto, a gente compra. Está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. O que é o preço teto, né? Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos. Existe toda uma diligência antes, uma análise para saber, bom, essa empresa é boa, esse dividendo é consistente e sustentável, qual é o business, enfim, conhecer a fundo a parte qualitativa, depois você vai para a parte quantitativa. E aí o dividendo é a última ponta. Quer dizer, é a decisão em que a gente diz o seguinte, bom, essa boa empresa é um bom investimento? Só vai ser um bom investimento para nós se ter um histórico recorrente de pagar 6% ao ano em dividendos, no mínimo. Né? Esse é um filtro que a gente não muda, porque muitas vezes o investidor pode cair até numa armadilha. Geralmente, quando a taxa de juros está muito para cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir a régua. Aí ele não compra nada, porque a renda fixa está melhor. Aí quando a taxa de juros cai, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a régua mais frouxa, porque 2%, eu vou aceitar então uma empresa que pague 3%. Tá bom. E aí o que acontece? Ele está comprando justamente uma empresa que muito provavelmente está cara, e esse yield já está caro. Então a gente mantém esse patamar, esse parâmetro de 6%, lembrando que é uma métrica real, é que ao longo do tempo tende a corrigir a inflação. Né? Então é bom você comparar com a taxa real de juros, não com a taxa Selic. Então a gente usa esses 6% ao ano em dividendos, que é o nosso retorno mínimo esperado. E eu uso isso para fazer uma margem de segurança. Então, através desse 6%, o que eu faço? Geralmente, a gente pega ou a média histórica de dividendos, ou o dividendo que a gente está projetando para os próximos exercícios, divide por essa taxa esperada, e você chega num preço teto. O que é o teto? É o máximo que você vai poder pagar por esse ativo em específico. Você está fazendo aqui 2 trabalhos muito interessantes. Primeiro, maximizando as suas chances de receber esse 6%. Não existe nada garantido na renda variável. Então, você maximiza a sua chance, né? Aumenta as suas chances de receber essa renda. Segundo, você se limita a um preço, a uma margem de segurança. Você não aceita pagar mais por este ativo, por mais que ele tenha ali bastante espaço até o valor justo. Então, você está fazendo 2 coisas aqui. Primeiro, garantindo a renda. Segundo, aumentando também as suas chances de ter um bom upside nesse papel. Né? Porque, obviamente, a gente investe para dividendos, mas uma consequência natural de você ter boas empresas a bons preços na sua carteira, principalmente, obviamente, você ter um upside, uma alavancagem do seu patrimônio, né? Enfim, uma valorização do seu patrimônio também bastante substancial. Então, a valorização do patrimônio, ela acaba sendo uma consequência da escolha desses bons ativos. Então, ela não é preterida, ela é simplesmente tida como uma consequência, né? E que é inevitável, de novo, com o efeito da bola de neve, né, que é tão falado, que é do juro composto, e o tempo, é inevitável isso acontecer, né? Mas, de novo, é muito difícil você encontrar investidores que, de fato, estão aptos, que, assim, incorporaram, de fato, porque é uma filosofia de investimento. Por algum tempo, muito provavelmente, não é todo mundo que tem condições de investir 1 milhão, né? Ou muitas casas com zeros por mês. Né? Então, para o brasileiro, o investidor médio, por exemplo, o cara tem R$1.000 para investir em ações, né? Supondo que ele já tem uma reserva de emergência, já tem ali uma casa, né? Ou está num financiamento, enfim, tem ali uma outra reservinha para passear com a família, guardar um dinheiro mais de médio prazo, então, já é muito. Então, se esse cara tem R$1.000 por mês, poxa, vai comprando aos poucos, em 20 anos, e acredite, esse tempo vai passar, você vai querer ter investido, né? Então, não precisa você investir tudo que você tem de uma vez. Vá com parcimônia, com consistência, que aí você deixa o juro composto fazer o trabalho por você, né? E o tempo também é um fator crucial.